TV Câmara, Campinas. A partir de agora, vai acompanhar ao vivo a 5ª audiência pública realizada pela Comissão de Finanças e Orçamento, que vai debater o projeto de lei complementar de autoria da Prefeitura, que cria cargos de conselheiro tutelar. Acompanhe. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador André von Zuben, Carlão do PT, Luiz Henrique Cirilo. Boa tarde, público que nos prestigia com a presença nessa tarde aqui nessa casa. Boa tarde, público que nos assiste pela TV Câmara. Nós estamos dando início à 5ª audiência pública. A Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara informa que realizará a audiência pública no dia 13 de abril de 2015, segunda-feira, às 15 horas, no plenário desse legislativo, localizado na Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66, Ponte Preta, para debater o seguinte processo. PLC 14/2015, processo 218645, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe, abre aspas, sobre a criação de cargos de Conselho Tutelar na Prefeitura Municipal de Campinas. Essa convocação da audiência pública foi devidamente publicada no Diário Oficial do Município, no último dia 6 de abril de 2015, e como justificativa, o senhor prefeito municipal assim se posicionou. Senhor presidente da Câmara Municipal de Campinas, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência para exame e deliberação dessa Igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei que dispõe sobre a criação de cargos de Conselho Tutelar na Prefeitura Municipal de Campinas. A presente proposição busca a apreciação dos membros dessa Igreja Câmara no sentido de deliberar e autorizar a criação de 5 cargos necessários para a formação do 5º Conselho Tutelar desse município. A criação do 5º Conselho Tutelar permitirá, nos termos da Resolução 170, de 10 de dezembro de 2014, editada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, a eleição de um Conselho Tutelar para cada uma das 5 regiões administrativas da cidade, Norte, Sul, Leste, Sudoeste e Noroeste, sendo certo que a eleição dos novos conselheiros se dará em 4 de outubro de 2015, data unificada nacionalmente, com a posse dos novos conselheiros em 10 de janeiro de 2016. Trata-se de medida de relevante interesse público, pois a estruturação dos conselhos tutelares e seu quadro de funcionamento é de grande importância no que tange à proteção dos direitos de cidadania de criança e adolescente. Essas razões que ensejam o encaminhamento do presente projeto de lei, o qual contamos seja aprovado por essa Igreja Câmara Municipal. Nesta oportunidade, renovamos a Vossa Excelência e dos vereadores e vereadora nossos protestos de estima e alta distinta consideração. Jonas Donizete, prefeito municipal, encaminhado ao excelentíssimo senhor vereador Rafael Fernando Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas. Faço consignar também aqui a presença do vereador Tiago Ferrari, a quem desde já solicito que faça e que venha me substituir na presidência dos trabalhos. Continuarei nos trabalhos, senhor presidente. Muito obrigado pela deferência. Mas consignando aqui vossa presença. Quero consignar também a presença do José Rota, assessor do vereador Ângelo Barreto, do Vladimir Moreira do Reis Júnior, assessor do deputado federal Luiz Lauro Filho, do Marcos Vinícius, assessor do pastor Elias, e desde já convidar para que faça parte dessa mesa de trabalhos os senhores Emerson Miguel, conselheiro do Orçamento Participativo. Por gentileza, Emerson. Fábio Riza, conselheiro tutelar aqui em Campinas. Por gentileza, Fábio. O Ayrton Pereira Júnior, também conselheiro tutelar aqui em nossa cidade. E a Eliane Jocelaine Pereira, que é secretária interina de Cidadania, Assistência e Inclusão Social. Por gentileza, aqui na mesa dos trabalhos, por favor.
Também solicito a presença aqui na mesa dos trabalhos do Alex Bahia. Por gentileza, Alex. Manda. Não, nós estamos. Oi? Renato Fonseca, por gentileza também, para fazer parte da mesa dos trabalhos. Tem mais alguém? Faz só um favor para mim, relaciona quem está aqui. Na mesa, pelo menos, eu não tenho... Senhores vereadores, eu fiz aqui a leitura da justificativa do encaminhamento desse tão importante projeto de lei, evidentemente de iniciativa do Executivo Municipal, e de antemão eu já passo a palavra aos senhores, porque eu acho que aqui não há nem uma questão de indagações, porque o projeto por si só e as suas justificativas, elas se contemplam. Mas seria muito importante, vereador Carlão, do PT, que nós façamos uma explanação para que o público que nos acompanha tenha, pelo menos, uma noção do porquê que nós estamos elevando de 4 para 5 o número de conselhos tutelares em nosso município. Mas antes, porém, eu peço vênia a vossas excelências, como nós estamos com os conselheiros que diuturnamente militam a causa e estão diretamente ligados, eu solicitaria a permissão de vossas excelências para que pudéssemos passar 5 minutos, pelo menos, para cada um, ou 10 minutos suficiente, para que, após a explanação, se dúvidas permanecer, nós indagaríamos. Ok ou não? Então, inicialmente, eu quero passar a palavra para o Ayrton Júnior. Por gentileza, Ayrton. Só se apresentando, viu, Ayrton, de qual conselho que você está, qual cargo que você exerce dentro do conselho da sua região. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Ayrton Pereira Júnior, sou conselheiro tutelar da região Norte e Noroeste. Sou vice-coordenador do conselho da minha região. Essa região compreende toda a extensão da Dunlop a partir da PUC. Então, da PUC até o final, no Jardim Bassoli, e uma parte do Padre Anchieta, Vila Régio, que ele já é região norte, né? Depois tem o Jardim Garcia, Vila Castelo Branco, aquela região. Para falar um pouco sobre o conselho, né? A importância do 5º Conselho. Com o 5º Conselho, vai haver uma divisão, aí ficaria o Noroeste, que seria o distrito, pegaria o distrito do Campo Grande, né, o novo distrito Campo Grande, e o Padre Anchieta, a região de Santa Mônica, São Martim, a região norte. Mais 5 conselheiros, são mais 5 integrantes para garantir direito de criança e adolescente na cidade de Campinas, mas é fundamental também que as políticas públicas na cidade também melhorem para que esses direitos não sejam violados. Acho que é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Ayrton. Na sequência, vamos passar a palavra para o Fábio Riza. Por gentileza, Fábio. Boa tarde a todos. Também sou conselheiro tutelar na região Norte e Noroeste, né? São 4 conselhos em Campinas. Uma das regiões em Campinas, uma das regiões administrativas é dividida atualmente por 2 conselhos, o Conselho Leste e o Conselho Noroeste subdividem a região Norte, né, que viria a ser, com a criação do 5º Conselho, ter talvez uma diminuição do trabalho desses dois conselhos. Acho que é importante destacar que, embora atenda ao que a resolução 170 do CONANDA, né, que é o Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente, dispõe sobre a questão da quantidade de conselhos por município, né, e por região administrativa no município,
em várias discussões que a gente tem no Conselho, se entende que era necessário, que é necessário, né, a criação para além desses 5 conselhos. E aí há uma divergência em relação a quando se diz região administrativa, se são as 5 regiões divididas hoje, né, da assistência, que não são, a divisão territorial não segue a mesma divisão da saúde, né, então isso é uma questão que tem que ser resolvida, ou se seria um conselho por cada administração regional, que também são regiões administrativas. Então, há uma discussão que precisa ser levantada em relação à ampliação. Sem dúvida, a gente avança em relação ao que hoje está colocado, com a criação do 5º Conselho, mas é preciso pensar a ampliação ainda maior do número de conselhos. O que, por si só, também não basta para garantir direito de criança e adolescente. O Conselho não é um órgão executivo, né? Ele faz o encaminhamento de algumas situações pertinentes à criança e adolescente que tem que ser atendida pelo executivo, muitas vezes, né? Então, a ampliação de serviços que são acionados pelo Conselho para garantir esses direitos que também é de primordial importância para que seja garantido esse direito, né? Mas os conselhos veem com bons olhos a criação desse 5º Conselho, que já é uma demanda antiga dos conselhos. Então, é importante avançar, mas sem perder o foco da importância de ampliação ainda mais do número de conselhos e serviços existentes na cidade. Muito obrigado, Fábio. Também, na sequência, eu já quero passar a palavra para o Alex Bahia. Por gentileza, Alex. Boa tarde. Oi. Primeiramente, boa tarde a todas e todos. Sou Alex Bahia. Eu estou conselheiro da região sul da cidade de Campinas, uma macro-região aí de aproximadamente 300 mil pessoas, que indiretamente será beneficiada com a criação do 5º Conselho, que são mais 5 conselheiros para ajudar a gente aí na garantia de direito da criança e adolescente. Não vou falar muito para não ficar redundante, mas a região sul compreende-se Parque Ecológico, até o Jardim Santa Maria II, depois do Jardim Fernanda, passando por Osiel, Monte Cristo, Gleba B, Campo Belo, que são regiões que, em relação às políticas públicas, são muito carentes ainda. E são regiões complicadas, onde os direitos das crianças e adolescentes são violados a todo tempo. Uma região com 300 mil pessoas, pela resolução 139 do CONANDA, ela demandaria, no mínimo, 3 conselhos tutelares. Mas não adianta pôr 15 conselheiros tutelares para cobrar a política pública, para zelar por direitos, se essa política pública não chega até essas pessoas. A criação do 5º Conselho ela é muito bem-vinda, né? 5 conselheiros, vai dar um gás nos conselhos tutelares de Campinas, vai aliviar algumas regiões diretamente a norte e noroeste e a leste e norte, que não tem o Conselho Norte, mas ainda é insuficiente perto da demanda e da carência de política pública que a gente tem em Campinas. Obrigado, Alex. Renato Fonseca, por gentileza, Renato. Boa tarde a todos. Renato Fonseca. Eu sou conselheiro tutelar, primeira gestão, na região sudoeste de Campinas. A região sudoeste, ela pega Novo Campos Elíseos e vai embora. Até o Jardim Aeroporto, DIC, uma região grande. São 285 mil habitantes nessa região. E, sendo redundante, né, é muito bem-vindo o 5º Conselho. Esperamos que, em breve, outros conselhos venham, né, seguindo a resolução do CONANDA, aí, a cada 100 mil habitantes, um conselho tutelar. Um órgão autônomo e independente, né, para zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, que, infelizmente, o maior violador é o Estado, né, negando aí a saúde, a educação. Nós temos aí hoje o déficit de 10 mil crianças nas creches, né? Então, tem que se mexer nas políticas públicas.
tem a conferência hoje, né, municipal da Criança e do Adolescentes, 10ª conferência. E estamos aí. É bem-vindo esse 5º conselho, novamente, né, e que nós possamos aí pensar também na descentralização. Eu acho que é importante a gente colocar essa questão, porque o Conselho Tutelar seria interessante ele estar no território, conhecendo ali de perto os serviços, as pessoas, né, ter assim, uma maior intimidade com essas pessoas, né? Então, a descentralização também seria bem-vinda, né? Só que hoje, com 5 conselhos, seria impossível descentralizar pelo tamanho dos territórios. Ok? Obrigado. Ok, Renato. Eu, antes de passar a palavra para a secretária de Cidadania, a Eliane, eu gostaria de instigar um pouquinho vocês que hoje fazem parte dos conselhos. Antes, porém, anunciando a presença do vereador Jairson Canário, que se faz presente também nessa audiência pública. Mas, e no sentido de esclarecer também o público que nos ouve, que nos assiste, porque quando se fala em conselho tutelar, a maioria da população, até de forma desaconselhável, ela entende que vocês só atuam naqueles casos aonde, e porque está na moda, inclusive, né, a questão do menor ou de menor, no sentido dos atos infracionais. Com exceção dos atos infracionais, por gentileza, se vocês puderem aí realizarem um resumo do que é que vocês fazem para mostrar para essa população que hoje nos assiste, porque a atividade com relação aos menores que cometem atos infracionais é até diminuta em relação ao tamanho das obrigações que vocês têm junto ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Se vocês quiserem um por vez ou falar em nome de todos, fica à vontade, por gentileza. Um apanhado geral, então, Fábio, por favor. É bem pertinente a colocação, e acho que precisa fazer um esclarecimento, até porque é equivocada essa ideia, até porque o Conselho não atua diretamente na questão do adolescente autor de ato infracional, né? O Conselho ele tem, por lei, uma competência para atuação e aplicação de algumas medidas quando se trata de criança, né, que tenha eventualmente cometido um ato infracional, que não fica submetida àquelas medidas socioeducativas previstas no ECA, mas algumas medidas de encaminhamento a partir do Conselho Tutelar, do Conselho Tutelar. Então, são aqueles atos infracionais cometidos por criança, né? Quando digo ato infracional, aquilo que é crime para o adulto, para a criança e para o adolescente. Qual é essa idade? De quanto a quanto essa criança? Criança até 12 anos, de 0 a 12 anos. A partir de 12 anos é adolescente, e aí não é de competência do Conselho a aplicação de medida para socioeducativa no caso de cometimento de ato infracional. Fica a cargo da vara da infância e da juventude, e o Conselho tem, em alguns casos específicos, não é em todos os casos, a competência de fazer algum acompanhamento em relação à aplicação dessas medidas, mas não diretamente ele não aplica essas medidas, não faz esse trabalho. O Conselho tem um trabalho primordial naquilo que ameaça ou viola o direito de criança e adolescente. Então, naquelas situações envolvendo maus tratos, uma questão que é extremamente grave aqui em Campinas, que é a falta de oferecimento de vagas na educação infantil, né, a falta de vagas em escolas, a inadequação no fornecimento de alguns serviços para criança e adolescente. Nesses casos, o Conselho atua, né? Então, de inadequação no convívio familiar, o Conselho atua. Mas é preciso também deixar claro que o Conselho não é aquele órgão que retira criança dos seus pais. Obviamente, o Conselho faz a defesa de criança e adolescente e, em algumas situações específicas, precisa de uma medida de afastamento do convívio familiar, mas que também não é competência do Conselho. O Conselho pode fazer o pedido ao Judiciário. O afastamento dessa criança ou desse adolescente do convívio familiar é de competência do Poder Judiciário. Então, acho que, resumidamente, são essas situações em que o Conselho age, né? Obrigado, Fábio. Renato quer fazer algumas considerações. Por gentileza, Renato. Só complementando,
Uma função importante também que não é exercida assim constantemente, mas que é importante, é a fiscalização, tá? Fiscalização das casas de acolhimento, Fundação Casa e todos os órgãos que trabalham com criança e adolescente. Então, é uma responsabilidade também do Conselho Tutelar fazer a fiscalização. Ok? Ok. Eu também, de imediato, já passo a palavra, então, para a Eliane, a nossa secretária interina da Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social. Obrigado pela presença, tá? Desde já aqui em nome da Casa e dos vereadores. E você tem a palavra para as suas considerações. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar essa casa e os nobres vereadores, na pessoa do vereador e quem está agora presidindo este ato, Marcos Bernadelli. Cumprimentar os conselheiros tutelares também, que estão aqui à mesa, o nosso colega do Orçamento Participativo. E dizer que o encaminhamento do PLC à Câmara dos Vereadores pelo município se dá num contexto de um entendimento da essencialidade do Conselho Tutelar como órgão do Sistema de Garantia de Direitos, né, e da essencialidade dos 3 eixos do Sistema de Garantia de Direitos, né, o órgão da promoção, o órgão do controle e o órgão da responsabilização e da defesa, da qual o Conselho Tutelar faz parte. Entendendo ainda que, dentro dessa essencialidade, o papel de órgão protetor da criança e do adolescente exercido pelo Conselho Tutelar é fundamental, né, dentro das políticas públicas também, para que a gente possa encaminhar e avançar. Quero trazer também que há um comprometimento e um compromisso do município, por meio da Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, no avanço das políticas, da política pública de atendimento à criança e ao adolescente. E, no caso específico da ampliação dos cargos de conselheiros, algo que é importantíssimo destacar é que, sim, é preciso que nós avancemos muito mais na quantidade de conselhos ainda no âmbito do município. Nós precisamos, de fato, fazer esforços aí para que, após ano, consigamos ampliar esse número ainda mais, para que a gente consiga, na totalidade, fornecer, né, a proteção necessária. Mas algo que precisa ser bem destacado é que, diferentemente de um contexto de 2009, em que o município se moveu para a ampliação do 4º Conselho Tutelar por força de um inquérito civil, né, que foi aberto pelo Ministério Público, né, o que fez com que o município tivesse que cumprir, inclusive, um termo de ajustamento de condutas, né, de conduta, que dizia e obrigava, né, o município a ter o compromisso de fazê-lo. O contexto atual é um entendimento, né, da necessidade da política pública, né? O contexto atual é do entendimento pela Secretaria e do Governo, né, do Governo Jonas, de que a ampliação do Conselho é a ampliação de direitos, é a ampliação do acesso equitativo de direitos, né? Então, essa é uma questão de extrema importância ser destacada. E, com essa ampliação, no próximo pleito eleitoral, né, que acontece em 4 de outubro, será possível, então, a ampliação dos 20 cargos para os 25 cargos para conselheiros tutelares. E aí, ratificando o que os conselheiros bem disseram, né? Isso melhora a operacionalização administrativa do próprio Conselho, proporciona, sim, uma ampliação do atendimento, e aí vislumbra, sim, como o Renato disse, a possibilidade de uma discussão aí sobre a descentralização dos conselheiros tutelares na medida desse avanço. Muito agradecido, conselheira, melhor dizendo, nossa secretária interina, a Eliane. De imediato, eu quero já passar a palavra para os vereadores. Inicialmente, o vereador Carlão, do PT. Bom, boa tarde, nobre vereador Marcos Bernadelli, por hora preside essa audiência. Venho cumprimentar aqui os conselheiros, né, a secretária, que está aqui representando o Poder Executivo, e os meus colegas aqui da casa. Eu queria colocar 2 questões que eu acho importantes. Primeiro, que eu acho que é louvável, foi fundamental que
chegasse a esta casa a criação desse 5º conselho. Eu que milito também nesta área, desde a criação do primeiro conselho, já fui conselheiro de Direito, com o objetivo de fazer com que o ECA fosse cumprido de forma mais integral possível. Mas eu queria colocar 2 questões que eu acho que essa casa vai poder contribuir com o debate, que eu acho que a criação é importante, mas nós precisamos, como vocês já falaram, que essa casa possa reestudar, junto com o Poder Executivo, uma nova leitura da divisão administrativa, porque nós temos conselho que atinge regiões que são extremamente grandes. Eu não sei se não é o único critério o tamanho, eu acho que tem a vulnerabilidade em cada região, para que isso consiga se trabalhar em rede, com a mesma divisão administrativa da saúde, com a mesma divisão administrativa da assistência, com a mesma divisão administrativa da habitação, que eu acho que são essas questões, elas estão muito ligadas à vulnerabilidade que essas crianças e esses adolescentes vivem. E um segundo elemento que eu queria também trazer para essa discussão, presidente, é a respeito da necessidade de nós aprimorarmos a lei municipal, porque a cidade vai se desenvolvendo, vai crescendo, as condições hoje que trabalham os conselheiros, por exemplo, eles não sabem se eles são comissionados, se eles são servidores. Nós já tivemos conselheiros tutelares aqui em Campinas que tiveram a sua carteira com anotação registrada. Aí outros que não tiveram e outros que voltaram a ter. Então, é uma definição extremamente importante, não só para a segurança jurídica do poder público, mas também dos próprios conselheiros. Então, acho que esses 2 elementos, a revisão da legislação municipal, ela é extremamente importante para aprimorarmos a legislação de acordo com a nova realidade, com o crescimento demográfico que a cidade teve e também com o aumento da criminalidade entre adolescentes. Então, um conjunto de mudanças que cabe ser feita na lei municipal, e acho que, para nós, ela tem que ser urgentíssimo para a gente adequar esses novos, o 5º conselho, os 5 conselhos tutelares, a uma realidade que nós vivemos na cidade hoje. Acho que essa discussão vem sendo feita no Conselho de Direito, já foi feito com setores importantes. Eu acho que precisa chegar nessa casa aqui para que nós possamos dar a nossa contribuição. Secretária Eliane, é claro e evidente que essas 2 indagações são direcionadas também à Vossa Excelência. Eu acho que a minha até vai em complemento à sua colocação, vereador Carlão. Esse trabalho de rede, o que já existe hoje entre os conselhos? Se já existe esse trabalho, para que possamos ter uma ideia, né? E o segundo, evidentemente, que cabe a nós depois, junto à própria secretaria e ao prefeito municipal, adequarmos, porque a definição do vínculo empregatício é de suma importância, pelo menos pelo período, porque são eleitos de quanto em quanto tempo? 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos. Quer dizer, que limbo que ficam esses conselheiros junto ao seu direito mesmo depois para um futuro de seguridade. Mas, por gentileza, a palavra está com Vossa Senhoria. Bom, com relação ao que o vereador Carlão coloca sobre as regiões administrativas, a resolução Conanda, como bem lembrado pelo Fábio, dá lá a diretriz de que seja cumprido pelo menos um conselho tutelar em cada região administrativa. Estamos entendendo que essas regiões estão em consonância com a lei municipal, que, inclusive, distribui geograficamente hoje os conselhos tutelares no município, né? Hoje, essa lei municipal ela fala dessa organização geográfica, não é nem atrelado à questão da divisão da assistência. A lei municipal ela coloca essa divisão por essas regiões. Então, seguindo isso, a ampliação do 5º conselho seria, então, mais uma região administrativa. Com relação à articulação
entre os conselhos, até para adequações da lei municipal, os conselheiros podem até confirmar, está havendo, né, ou pelo menos estava havendo uma discussão no âmbito do Conselho da Criança, né, para essas as adequações, que ainda não ocorreram em tempo hábil para serem colocadas como regramento para o próximo pleito, mas isso estava sendo discutido numa comissão de assuntos jurídicos, que é uma comissão do CMDCA, né, para esse respeito. Temos aí como parâmetro a Lei 12.969, né? Não me lembro agora o número dela, que é a lei federal, né, que trata dos direitos, né, trabalhistas dos conselheiros tutelares. É um parâmetro que, inclusive, alterou a própria lei municipal nessa questão dos direitos, né, o que clarifica um pouco mais que não há uma equiparação, apesar de ter alguns direitos que são colocados na lei federal e na lei municipal, que, sim, são alguns equiparados a servidores, mas tem a diferença, né, que os conselhos tutelares não são servidores públicos, é um cargo eletivo, né, por meio de uma eleição, e, por isso, não pode ser subentendido com os mesmos direitos de servidores públicos. Mas, sim, há necessidade de uma adequação, aí, levando em conta a própria Resolução 170 do CONANDA, que traz aí, alguns elementos que podem contribuir nessa discussão e nessa melhoria dessa articulação. Vereador André Von Zuben. Boa tarde, senhor presidente, Marcos Bernardelli. Boa tarde. Nossa secretária interina, Eliane, demais conselheiros aqui presentes, colegas vereadores, público que nos assiste. Eu também acompanho já há algum tempo essa questão, não só agora como vereador, mas por também militar nesse trabalho aí junto às ONGs que fazem trabalhos de apoio, de integração, de defesa de direitos na área da criança e do adolescente. Então, a gente acompanha isso já há algum tempo e a gente sabe as dificuldades que existiram para a gente chegar até aqui, né? A dificuldade para implantar o conselho, depois a luta que foi para ampliá-lo, né? E uma coisa que eu queria destacar, secretária, é que, diferente de outras vezes, que a conquista desse conselho ele acabou sendo fruto de uma batalha bastante grande, esse governo teve esse entendimento, né, que Vossa Excelência acabou de falar, da importância dessa ampliação, né, que estava faltando para que a gente pudesse compor as 5 regiões administrativas que a lei menciona. Então, acho que isso é muito importante, porque isso tem a ver com uma visão de governo a respeito da importância e do papel dos conselhos. Sem desconsiderar as falas, inclusive, aqui apresentadas hoje, da necessidade de a gente estar sempre aprimorando. Mas como eu já acompanhei isso desde o começo, quer dizer, a gente vê que há uma disposição desse governo que tem avançado. E acho que esse avanço ele vai na questão da quantidade, da estrutura, do regramento, né, nos vários aspectos. Mas eu acho que esse é o ponto assim, que a gente precisa considerar. E agora temos que dar os próximos passos, né? Eu acho que a gente vai avançando nas conquistas e nós temos que pensar no avanço. Mas, como muito bem lembrado, o Conselho Tutelar tem um papel, mas o principal papel que o poder público tem que ter é garantir os direitos, né? É batalhar para que cada vez mais não seja necessário recorrer ao Conselho Tutelar para atingir esses direitos. Eu acho que esse tem que ser sempre o foco, né? E volto a falar, é importante o Conselho Tutelar, então toda essa primeira fala minha, mas assim, eu sempre acho que nós temos que cumprir e fazer cumprir os direitos, e quando, por algum motivo, ele não ocorra, o Conselho Tutelar é um instrumento aí de defesa e que nós temos que fortalecê-lo cada vez mais. Então, é importante. Mas eu queria destacar um aspecto que nós estamos agora numa corrida contra o tempo para... Viu, presidente, acho que eu queria reforçar essa minha parte aqui, para, inclusive, pedir a colaboração dos vereadores dessa casa,
Porque hoje nós estamos numa corrida contra o tempo para efetivar essa resolução do CONANDA, porque senão ela não entra em vigor já na próxima eleição. Por isso que, inclusive, os debates que vinham acontecendo no Conselho da Criança e do Adolescente não serão possíveis ser implementados, porque senão a gente corre o risco de não ter validado para a eleição que vai acontecer no dia 4 de outubro, que é uma eleição unificada nacional. Isso também é um avanço do sistema nacional, é importante destacar isso, quer dizer, não é uma vontade só de Campinas, quer dizer, eu acho que é um crescimento desse sistema de conselho, unificar as eleições, regrar ela para quê? Porque cada município tinha um jeito, fazia de uma época, isso, eu acho que isso é um ganho também para o movimento, né? Então, eu queria pedir para os vereadores, né, que nos ajudem a que a gente possa aprovar, Carlão, demais vereadores aqui, Cirilo, Canário, que aqui estava, nós precisamos com urgência aprovar isso, porque senão ele não vai poder entrar no edital que vai chamar a eleição, e aí, mesmo esse avanço agora do 5º Conselho, ele não conseguirá, em tempo hábil, estar fazendo parte do processo eleitoral, e nós queremos muito que isso ocorra. E, obviamente, para as próximas eleições, nós temos que avançar no debate no Conselho da Criança, no debate interno na Secretaria, com os conselheiros, com a sociedade, com essa casa. Então, acho que a gente vai buscar, para o próximo, ter mais avanços ainda. Mas, nesse momento, senhor presidente, eu peço que todos os vereadores nos ajudem a aprovar em regime de urgência essa lei, e hoje, por isso que nós estamos fazendo essa audiência aqui hoje, para que dê tempo de entrar e a gente possa, já na próxima eleição, estarmos elegendo 5 conselhos tutelares na nossa cidade, que já é um avanço e que, se Deus quiser, avançaremos mais nas próximas. Eram essas minhas palavras. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador André. Mas nessa linha de posicionamento, eu gostaria que a secretária Eliane fizesse algumas considerações a respeito da publicação do edital, como que este momento administrativo está sendo equacionado. É claro e evidente que nós não vamos medir esforços para que venhamos a contemplar e seja sancionada em tempo hábil essa lei. Mas hoje, como está essa peculiaridade dentro da Secretaria? Do próprio edital, inclusive. Vereador, eu esclareço até inicialmente, né, que a condução do processo eleitoral é de responsabilidade do Conselho da Criança, né? Então, é o Conselho da Criança que é o responsável por organizar esse pleito, por formar uma comissão eleitoral que vai dirigir e deliberar sobre todos os aspectos relativos a esse processo de escolha. Mas o Conselho da Criança já publicou o edital do processo de escolha, se eu não me engano, no último dia 3 de abril, né, 3 de abril foi publicado. Foi publicado inicialmente com 20 cargos, e isso é importante esclarecer, que o Conselho da Criança e a gestão também junto com o Conselho, até por atribuição fiscalizatória que o Ministério Público tem de acompanhar o processo eleitoral do começo ao fim, se dirigiu ao Ministério Público para, de forma transparente, colocar o edital, né, submeter até a aprovação e a análise do Ministério Público o edital, oferecendo até uma alternativa de, num primeiro momento, não publicar o edital até o dia 4 de abril, que é o prazo que a resolução do CONANDA coloca como prazo de 6 meses anteriores à realização do pleito, que é do dia 4 de outubro, para que nós tivéssemos a aprovação do projeto de lei e, então, pudéssemos publicar o edital já com os 25 cargos. Né? Ponderamos isso com o Ministério Público, porque queríamos ser avalizados pelo Ministério Público nessa questão, para não corrermos qualquer risco, né? Propusemos isso ao Ministério Público, e os promotores que lá estavam, até registrando em ata isso, nos disseram que achavam melhor que nós publicássemos o edital com os 20 cargos, cumprindo o prazo colocado pela resolução CONANDA, e que, tão logo houvesse a aprovação do projeto de lei pela Câmara, que nós aditássemos o edital, inserindo e incorporando os outros 5 cargos. O processo eleitoral, as inscrições começam em maio,
né, é um mês de prazo para essas inscrições, e se, como o vereador André e o vereador Marcos Bernadelli colocam a casa aprovar aí, né, com a urgência necessária, nós conseguimos aí até fazer esse adiantamento antes do início das inscrições, possibilitando, inclusive, que não haja qualquer destempo entre aqueles que já iniciarão a inscrição e, eventualmente, outros que iniciariam após a alteração do edital. Esse aditamento, vamos supor que em 15 dias nós venhamos a aprovar com urgência esse projeto. Estaríamos no prazo? Sim, sim, estaríamos, e conseguiríamos aí ver com o Conselho da Criança a possibilidade de chamar uma reunião extraordinária para avaliar, né, uma nova resolução sobre o edital, aditando esse edital e publicando em tempo hábil ao início das inscrições. Vereador Luiz Henrique Cirilo, por gentileza. Bom, eu quero cumprimentar inicialmente o vereador Marcos Bernadelli, que preside esse trabalho aí da Comissão de Constituição e Legalidade, audiência pública sobre um importante tema. Cumprimentar a Eliane, representando a Secretaria de Ação Social, né, Assistência Social, aí, representando a secretária. O Miguel, representando os membros da OP, né, os conselheiros aí, tutelares. Eu acho que é fundamental o trabalho do Conselho Tutelar. Eu, como vereador reeleito, eu tenho demandas dentro do gabinete, às vezes precisamos acionar o Conselho Tutelar, e sempre há um posicionamento muito solícito dos membros do Conselho Tutelar. Então, não quero deixar consignado. E quando se fala na criação de mais cargos, eu quero acompanhar o pensamento seu, Fábio, né? Isso. Quando eu acho que isso não é o fim, né? É o meio. Nós vamos criar mais 5 cargos em razão de uma cidade complexa como Campinas, com regiões altamente vulneráveis nesse trabalho social e que precisa realmente um trabalho direcionado do Conselho Tutelar. Agora, precisa haver uma integração, se não houver, e se há, que se melhore. Eu não vi no projeto, aí é apenas um questionamento nosso, membros da comissão, eu não vi a lei 13.510 dentro do projeto. Talvez haja necessidade de incluir para que a gente cumpra a formalidade da votação, da discussão e votação. E eu não sei, Eliane, se no projeto, também não li, se esse 5º Conselho Tutelar, se ele está definindo a região. Não. Porque nós temos 5 regiões administrativas, Norte, Sul, Leste, Sudoeste e Noroeste. Eu cheguei durante a apresentação, me desculpem, mas eu vi todos vocês se apresentando por regiões, e, salvo o melhor juízo, tem mais de um aí na mesma região. Eu pergunto, todas as regiões hoje, nós temos uma região administrativa que não está representada, não sei qual delas. Se nós temos 5 regiões, nós temos 4 conselhos tutelares. Representada temos, não temos o comparecimento. Representada temos as 4. A 5ª virá agora. A 5ª virá agora, mas Isso. eu digo, nós temos 5 regiões administrativas. Sim. A região norte ela é dividida por 2 conselhos. Então, a região norte, hoje não existe o conselho da região norte. O que existe é o conselho da região leste, que pega uma parte da norte, e o conselho noroeste, que pega a outra parte da norte. Então, os conselheiros dessas 2 regiões faz o trabalho da região norte, é isso? Sim, sim. E, provavelmente, numa divisão aí da secretaria, que é a secretaria que cuida disso, seria feito a designação de 5 membros para norte. Talvez seria isso. Posso? Pode, deve. O que acontece hoje é que a divisão territorial dos conselhos segue a divisão da assistência, que é onde os conselhos, por uma questão administrativa, estão lotados. Está dentro da Secretaria de Assistência. A Secretaria de Assistência é dividida em 5 regiões: Norte, Sul, Leste, Noroeste e Sudoeste. Né? O Conselho Noroeste, o Conselho Tutelar Noroeste existe, o Conselho Tutelar Sul existe, o Conselho Leste existe e o Conselho Sudoeste existe. O único conselho que não existe como formalmente, né, como região, é o Norte. E aí se divide todo esse trabalho da Norte com o Conselho Leste e o Conselho Noroeste. Mas o trabalho é feito de forma articulada, acho que é nesse ponto que precisa tocar,
por força, inclusive, da legislação da 13.510, os conselhos têm um regimento único. Então, é feita essa articulação entre os 4 conselhos existentes hoje para suprir toda a demanda de trabalho dos conselhos tutelares. Bom, presidente, eu só concluo dizendo o seguinte, sob o ponto de vista da legalidade, não vejo nenhum empecilho, devemos aprovar. Quanto ao mérito, entendo também como meritório, e precisamos fazer com que realmente, com que a secretaria possa efetivamente dar um melhor aparelhamento no que couber à secretaria, para que possa o serviço efetivamente cada vez mais se tornar eficaz aí no município de Campinas. Muito obrigado. Eu indago aos vereadores se tem alguma repergunta. Antes de passarmos novamente à mesa para as considerações finais, eu coloco a palavra também ao público presente. Se alguém tiver alguma consideração, algum posicionamento, fiquem à vontade, o microfone ficará à esquerda nossa, e eu só peço a identificação do munícipe. Pelo visto, não temos nenhum munícipe aqui presente interessado ou já esteja contemplado com as nossas explicações. Eu quero, antes de finalizarmos os nossos trabalhos, eu solicitei aqui dos conselheiros o telefone dos conselhos tutelares ou do conselho tutelar, que é uma rede junto ao setor administrativo, junto com também o senhor Renato, que é um funcionário do administrativo que está aqui presente, é o 0800 770 1085, repetindo, 0800 770 1085. Temos também o 3236 4669, 3236 4669 e o 3236 3378. Repetindo o último, 3336 3378. Falar com o senhor Renato. Nós estamos finalizando esta audiência pública, que teve por objeto a discussão do projeto de lei que dispõe sobre a criação de cargos de Conselho Tutelar na Prefeitura Municipal de Campinas. O projeto agora é encaminhado à Constituição e Legalidade, ao que tudo indica, o vereador Cirilo já foi o vereador sorteado para fazer o relatório após essa audiência, e com a presteza que ele é peculiar, vamos, vereador André Von Zuber, líder do governo, tentar agilizar, junto às demais comissões, que tem a política urbana, administração pública, finanças e orçamento, para o quanto antes colocarmos em votação nesses 15 dias que temos à frente. Quero mais uma vez agradecer a presença dos vereadores Jairson Canário, Tiago Ferrari, Luiz Henrique Cirilo, Carlão do PT e André Von Zuber. Da mesma forma, a presença e compondo a mesa dos trabalhos do Emerson Miguel, conselheiro do Orçamento Participativo aqui em nossa cidade, e dos conselheiros tutelares, Ayrton Júnior, Fábio Riso, Alex Bahia e o Renato Fonseca. Às 16h27, nós estamos encerrando essa audiência pública, desejando a todos uma boa tarde. Muito obrigado. Secretário.
Você acaba de acompanhar a 5ª audiência pública que tratou justamente do projeto de lei que cria aqui em Campinas o cargo de 5 conselheiros tutelares, que vai possibilitar aí que Campinas tenha mais um conselho tutelar. E eu falo agora com a secretária interina, a Eliane Juscelane, que participou aqui da audiência. Secretária, qual a importância de Campinas ter mais um conselho tutelar, já que a gente viu que a cidade tem 4 e parece-nos que até esse um não seria suficiente? Esse é um grande avanço, né, nas políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente, porque possibilita um acesso equitativo da população, dos usuários ao conselho, né, como forma de cumprir aí as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, as resoluções do CONANDA, e entendendo que o Conselho Tutelar é um órgão assim essencial dentro do sistema de garantia de direitos. Entendemos sim que ainda não é o suficiente para o âmbito da metrópole, mas aí temos que reconhecer assim, o avanço, né, que o poder público, o poder executivo tem realizado, né, com a ampliação deste conselho. E entendemos aí que a partir disso, né, a partir desse avanço, a partir dessas novas diretrizes e dessa integração aí que esse 5º conselho possa trazer, nós conseguimos avançar ainda mais, cada vez mais, nos anos aí vindouros. Inclusive, durante essa audiência pública, um vereador mencionou a questão de se ter um prazo. Gostaria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso. Um prazo, a resolução do CONANDA atual, a 170, ela e o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles colocam a primeira resolução dizendo que há necessidade de preferencialmente um conselho por região, mas não colocam um prazo de que o município tem que cumprir o que a resolução dispõe, né? De igual forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente também diz que há necessidade de no mínimo um conselho para cada município, mas também não dimensiona um prazo para esse cumprimento. Mas, entendendo que é uma questão de assegurar direitos, é lógico que a gestão municipal vai estar sempre atenta e ainda continuando nas discussões para que cada vez mais a gente consiga ampliar o número de conselhos no município. Tá bem, obrigada, uma boa tarde. Obrigada, igualmente. E a gente continua por aqui. Nesse momento nós vamos nos falar, inclusive, com o vereador Marcos Bernardelli, da Comissão de Finanças e Orçamento, que foi quem presidiu a audiência pública. Vamos aguardar, vereador Bernardelli. Vereador, o senhor acredita que hoje todas as dúvidas em relação a esse projeto de lei complementar foram sanadas? Não tenhamos dúvida. A audiência foi muito produtiva. A participação dos conselheiros que estão na ativa foi de suma importância, porque a secretária deu a explanação do que contemplará esse Conselho Tutelar Norte, qual é a região do município que nós contemplaremos com essa criação, mas, em suma, o trabalho que os conselheiros realizam, porque tem-se uma noção equivocada do papel do conselheiro tutelar, e o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro a respeito. Então, não tenhamos dúvida que a audiência foi satisfatória. Nós conversamos agora com o líder do governo, o vereador André Von Zub. Nós vamos fazer um pedido de urgência, porque nós temos prazos. Nós temos o edital publicado, parece-me que a eleição desses conselheiros, é dia 4 de outubro, a data designada pelo CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, vamos tratar com a forma mais urgente possível para que possamos aprová-la e ser sancionado pelo prefeito municipal. Então, bem, obrigada, vereador. Obrigado a vocês. E a gente ainda vai falar um pouquinho com o líder de governo aqui na Câmara Municipal, o vereador André Von Zuben, do PPS, que vai justamente explicar para a gente a importância e a questão da votação dentro do prazo estipulado pelo CONANDA. Vereador, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, que inclusive na audiência pública o senhor mencionou essa questão dos prazos e qual a preocupação do governo com isso. Olha, tem essa resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional, que estipulou os prazos para unificar as eleições. E nós estamos já em andamento o edital para a convocação das eleições. O prazo inicia agora em maio, a inscrição dos candidatos, né, porque é uma eleição, né, para a escolha dos membros do Conselho Tutelar. E para que possamos ter mais esse 5º Conselho também concorrendo à eleição, nós temos que concluir a votação ainda esse mês, para que dê tempo de fazer a inscrição a partir de maio. Então nós estamos agora entrando com um pedido de urgência nessa lei que foi debatida na tarde de hoje, e com isso nós esperamos conseguir cumprir esse prazo que nos foi dado aí dentro das resoluções nacionais. Tá
Tá ótimo, então obrigada, vereador. Eu que agradeço. E você que nos acompanha pelo canal 61.3 UHF ou pelo canal 4 da NET, dentro de instantes nós teremos também aqui no plenário da Câmara de Campinas a apresentação dos cursos técnicos e a divulgação do vestibulinho do ETEC, a Escola Estadual Bento Quirino. Essa apresentação é por iniciativa do vereador Luiz Carlos Rossini, do PV. Por enquanto, você fica com a nossa programação normal e voltaremos ao vivo logo mais às 5 da tarde. Até mais. TV Câmara Campinas.